Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu inauguro com esse vídeo a minha tese, que para mim já é tese, para vocês ainda uma hipótese, de que o modelo chinês ele vai prevalecer e o Ocidente vai cair, aqui aspas duplas no cair, aderindo ao modelo chinês entre os anos de 2030 e 34 aproximadamente. Praticamente tanto a Europa como os Estados Unidos, capitaneando aqui a América, as Américas como um todos, eles vão perceber que o modelo chinês é o mais eficiente para essa nova fase da humanidade. E o mundo inteiro vai ser guiado pelo mesmo formato de governo e estrutura de poder e que não é exclusividade nem unanimidade, afinal, no passado, na idade, no que nós chamamos de Idade Média, mais ou menos, aproximadamente, praticamente todo mundo tinha um modelo de governo muito parecido. Todo o Ocidente estava em pleno feudalismo. Na Ásia ainda tinha um pouco de império no formato antigo, mas era muito homogêneo a forma de liderança global. E talvez a gente vai repetir isso, e eu tenho quase certeza absoluta que nós vamos repetir isso como humanidade. Só que o diferente é o multiculturalismo forçado que nós temos feito e a rapidez com que nós nos comunicamos, trocamos informações, que é diferente de qualquer outra era da humanidade. Não tem paralelos para a gente entender os impactos e as causas e consequências. Por que é que eu digo que o modelo chinês vai vencer? Convivendo com chineses, principalmente no meu trabalho em tecnologia, sempre me incomodou, aqui na palavra do incômodo, não um pejorativo, mas sim pela curiosidade que me desperta, a dificuldade que eu tenho de compreender como eles enxergam o que a gente entende como democracia, como república, etc. Então, a visão bastante diferente que eles aprenderam na escola, nas comunidades, como eles convivem com esses conceitos que para a gente já estão basicamente estabelecidos e são herdeiros direto do que nós chamamos de iluminismo, consolidado em praticamente todas as fundações na Revolução Francesa. Então, todo o nosso conceito de democracia atual é aquele conceito do final ali da Revolução Francesa, do famoso uma pessoa, um voto, que é um modelo de democracia muito diferente dos primitivos, lá dos gregos. Tinha um conceito bastante diferente quando a gente compara com o conceito de democracia vindo direto do iluminismo. E a China, ela não teve, ela saltou toda a que a gente pode chamar de renascença, iluminismo, realismo alemão, e ela foi direto para a consolidação disso tudo, que foi o marxismo ali do século XX, o marxismo leninista, especificamente. Só que a China, ela se reinventou. Então, a partir do Deng Xiaoping, ele desfez muito da mentalidade da estrutura que o Mao Tse-tung tinha, principalmente em relação à religião e à cultura. Então, o Mao, ele vinha muito influenciado com aquela história da religião é o ópio do povo e fez um controle muito rígido de destruição de um legado. Então, ele destruiu os templos, tanto confucionistas como budistas, ele saqueou igrejas, enfim. Ele pilhou toda a herança cultural nova e antiga da China e tentou colocar um marxismo mais próximo possível daquele modelo europeu que estava já consolidado. A partir de Deng Xiaoping, eles mudaram completamente essa visão. Então, nos anos 70, principalmente, eles restauraram o Templo de Shaolin, o famoso Templo de Shaolin, que já estava abandonado há tempos, quando o governo chinês tem já é bastante público pelo próprio governo chinês. Chegou em Shaolin, tinha dois ou três monges vivendo lá. Então eles restauraram completamente, restauraram vários outros templos e eles colocaram principalmente a filosofia confucionista dentro do modelo educacional chinês. Então, nos últimos 30, 40 anos, foi uma mudança de 180 graus do formato marxista que a China colocou no seu modelo comunista para o formato cultural e de valorização da sua história que tem hoje. Além disso, eles abandonaram completamente o modelo de planificação da economia, que vem sendo principalmente formalizado pelos europeus nos últimos 100 anos naquela altura,
Escola de Frankfurt, etc. E eles criaram um modelo de capitalismo governado pelo Estado, de perto, mas com liberdade econômica de ter seus próprios bilionários e florescer a economia. Um modelo muito parecido e dado o distanciamento histórico do que Lenin fez na União Soviética logo no início. Então, aquele modelo de Lenin de trazer os famosos engenheiros de Ford, que não eram os engenheiros de Ford, mas levaram esse apelido por representar aquela industrialização da época, para começar a construir a base industrial da União Soviética, da recém-União Soviética, na década de 10 ali, e depois foi destruído, foi desmontado por Stalin, mas aquela primeira revolução do famoso NEP do Lenin lembra muito o resgate que os chineses fizeram, só que eles foram além, com todo o histórico aprendido ao longo do século. E você tem uma China que por mais que tenha um partido único comunista, que deixa a população fora da discussão de politicagem do dia a dia. Então imagina você o quanto de energia, e eu vou chamar energia aqui, o tempo e esforço que você emprega lendo notícias de direita versus esquerda, criando fake news ou validando fake news sobre candidatos no seu dia a dia. O quanto de energia você gasta? O quanto de energia a gente gasta no Ocidente? O chinês, ele é livre para produzir. Aqui não é, também em aspas duplas na produção. Ele não perde tempo específico dele em discussões banais de politicagem e política menor do dia a dia. Então, cada vez mais, pessoas influentes, principalmente, eles vão perceber e vão propagar um modelo mais bruto de liderança, baseado no modelo ditatorial chinês. Você pega, por exemplo, esse comentário aqui do DHH, se você não é de tecnologia, provavelmente você não conhece, mas ele é muito famoso na minha área. E você vê que uma pessoa que tem bastante influência, ele tem muitos seguidores dentro da nossa área, ele já faz propaganda sobre o seu campo político. Aqui, no canal, principalmente, eu evito fazer juízo de valor de um lado para o outro. Eu analiso fatos e tento compreender a raiz. E o papel de vocês é justamente verificar tudo que eu falo aqui, confirmar ou contradizer. Mas observa como ele enfatiza modelos que, de outro aspecto político, estão caminhando para esse modelo chinês. Um modelo de governo de partido único, sem perder tempo com discussões de cidadania mais primárias. Eu entrego o poder na mão de um grupo específico que me deixa trabalhar para a produção do capital em paz. E observa, logo no comentário, pessoas mais ingênuas nessa discussão desse momento, criticando e falando: ah, mas onde está a liberdade de expressão, o livre falar? Isso já morreu faz tempo, dentro do Ocidente principalmente. E por isso é a base do que eu defendo que o modelo chinês vai vencer. As pessoas vão perceber cada vez mais que a China representa, e aqui não importa muito, no olhar ocidental, como é que vive na China, como é que o chinês entende como ele está vivendo. É mais importante na análise que eu estou fazendo é como nós ocidentais estamos enxergando o chinês. Porque é como nós traremos para os nossos desejos, para a nossa cultura, uma idealização do estilo de vida do chinês. Então, muita gente pode viver, ah, mas eu convivo na China, lá não é tão assim, etc. Isso não tem grande importância para agora, sobre a consequência do que vai causar em nós. A maior importância é como nós enxergamos isso. E como nós enxergamos? Um país onde controla toda a segurança, todo o linguajar, toda a descrição de como a sociedade deve funcionar. E eu sempre vou trocar minha liberdade por segurança, e principalmente segurança financeira, ao mesmo tempo que é um país que estimula o crescimento e a produção de capital. Então, observa, e tem um erro muito grosseiro, principalmente no Ocidente, que dizer que o capitalismo é feito pelos grandes capitalistas, pelos grandes empresários. Pelo contrário, todo empresário tem um sonho de se tornar monopolista, de se tornar um rei.
Quem mais ofende o capitalismo e a liberdade econômica são os poderosos. E a China faz esse controle aos olhos ocidentais muito bem, a troco de muito do que a gente conquistou em relação a direitos humanos, em segurança jurídica, etc. Mas aí, em resumo, o ocidental vai olhar para a China e vai ver: eu tenho segurança, segurança de ganhar dinheiro, e o governo me deixa ganhar dinheiro. Então, observa, a gente vai ter um impacto muito grande nos próximos 5, 6 anos, e isso vai decidir todas as eleições aqui no Ocidente daqui para frente, seja esquerda ou seja de direita. Próximo vídeo, eu vou trazer mais polêmica em relação a isso.